Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao meu canal, Ministério Ricardo Santos. Eu quero te fazer duas perguntas. Qual que é a palavra que traduz corpo no Antigo Testamento? E qual que é a ideia que ela transmite nos textos bíblicos? Depois da vinheta, eu quero te responder essas duas perguntas. Não sai daí não. Pois bem, dando continuidade a uma série de estudos que temos elaborado e apresentado para vocês no que diz respeito aos textos do Antigo Testamento, especificamente na literatura do livro de Gênesis, que trata da criação da raça humana, da queda e da redenção. Hoje eu quero falar sobre a natureza humana. Eu quero começar falando sobre a natureza humana. E esse tema ele está dividido em 3 vídeos. Este primeiro eu vou falar com vocês sobre o corpo. O segundo falarei sobre a alma. E terceiro e último falarei sobre o espírito. Vale ressaltar que os conceitos apresentados aqui, que são extraídos do Antigo Testamento, não são conceitos absolutos. É uma ideia formada pelos autores bíblicos do que eles entendiam, do que eles acreditavam no que diz respeito à formação do homem, a constituição do homem. Então, partindo desse ponto, podemos chamar que existe, ou podemos dizer que existe uma antropologia do Antigo Testamento, elaborada através de conceitos e que é desenvolvido nos textos conforme cada um dos termos, e que esses termos eles podem ter variedade de sentidos dependendo do contexto e do livro ao qual está sendo utilizado. Hoje, então, nós vamos falar sobre a ideia, o conceito da palavra corpo no Antigo Testamento. Então, a palavra corpo no Antigo Testamento, o termo que a traduz é bassá, que ocorre 273 vezes. A palavra bassá designa todo o ser humano como um ser fraco, mortal e visível. Ela é aplicada 104 vezes em referência aos animais. De fato, a condição corpórea do homem, que é mortal, compartilha a mesma condição e o mesmo destino vitais dos animais, no que diz respeito à sua transitoriedade. O corpo é apenas, na concepção judaica, habitação, morada para alma e espírito. A partir então do uso do termo bassá, no Antigo Testamento, 3 aspectos da vida humana podemos extrair como esclarecimento para a compreensão da antropologia do Antigo Testamento. Primeiro, bassá denota ou transmite a ideia de fraqueza e mortalidade. Em Gênesis capítulo de número 6, o autor que descreve a corrupção do gênero humano, antes do anúncio do dilúvio, ele diz que Deus viu a terra e que ela estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Kol bassar,
é da cor al-haaretz em hebraico. Sendo assim, carne e corpo estão ligados na concepção judaica de matéria e estão ligadas ao pecado e à corrupção entre os humanos. Haja vista que o próprio Jesus Cristo vai dizer no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, que a carne é fraca. O deutero Isaías, o autor do segundo volume de Isaías, que vai do capítulo 40 ao 55, no capítulo 40, versículo 6, após o cântico do servo, ele escreve dizendo: toda a carne é Eva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Em hebraico, Kohal Basar, Hatsi, Vekol, Hatzdo, Ketitze, Hassadeh. O que nos faz concluir que a carne / corpo é esta parte efêmera ou transitória do ser humano. Se o corpo ou se a carne, sua beleza, se esvai como as flores do campo, por que damos tanto valor? E que deve ser dado, mas hoje existe um grande culto que está sendo dado ao corpo. As pessoas estão transformando o seu corpo em um verdadeiro templo de adoração. Haja vista que nunca se houve tantas pessoas em academia, principalmente cristãos, como se tem hoje. O conceito de cultura ao corpo tem invadido as nossas igrejas de uma maneira tão aberta, tão desenfreada. E aqui não quero fazer uma apologia se pode ir ou não, mas qual é o sentido? Uma vez que, na concepção judaica, esse corpo, por mais belo que seja, assim como as flores, ele se esvai. Vale a pena refletir nisso. O segundo aspecto da vida humana, pronunciado, declarado pelo termo Bassar, é o seu relacionamento com os outros. Bassar é frequentemente usado para indicar uma relação sanguínea entre as pessoas. Disse que os seres humanos são de uma só carne, isto é, de uma raça ou família. Não é por acaso que no Antigo Testamento a expressão aramaica e hebraica Kol Bassar, ela é traduzida como todos os seres vivos ou todos os seres humanos. Assim sendo, Kol Bassar, ou toda a carne, não se refere à individualidade humana, mas às características peculiares e próprias comuns do próprio ser humano no que diz respeito à coletividade humana e à capacidade de entrar em contato com outras pessoas a fim de compartilhar a visão de mundo dos animais e de outros seres humanos. Isto é a condição, isto denota 3 dimensões. Primeiro, a condição social, a condição corporal e a condição mundana dos seres humanos.
Quero aqui citar para a nossa reflexão uma obra de Aristóteles, filósofo que viveu no quarto século a.C., obra esta intitulada Política, ao qual ele vai dizer abertamente que o homem é um zoopolítico, que traduzido do grego seria um animal social. Nesta obra, ele vai dizer que aquele no sentido que é o homem, que é incapaz de viver em sociedade, que diz que não precisa, porque é suficiente para si mesmo, este deve ser pior do que o animal e, quem sabe, um Deus. Ele se sente como Deus. E não um Deus no sentido nosso cristão, mas o Deus que ele está se referindo à divindade grega. Uma vez que os deuses que viviam na sua morada no Olimpo, Zeus, Hermes, Ares, Atena, Afrodite, Artemis, Apolo e outros deuses, não se relacionavam com a humanidade como o nosso Deus bíblico, o nosso Deus cristão se relaciona. Assim sendo, Aristóteles está dizendo que os seres humanos são seres sociais, no sentido de que precisam um do outro para alcançar realização. Isso é uma verdade prática humana, porque o aspecto que está dentro desse pensamento de Aristóteles é a socialidade, que já falei em alguns vídeos anteriores e volto a repetir: o homem é um ser social. E como carne, como Bassá, ele se comunica com as outras carnes, ou com a outra carne, que é Bassá também, e ao se comunicar e ao se interagir e ao dialogar, ele demonstra que é um ser social. O terceiro aspecto, no que diz respeito ao termo Bassá, é que Bassá tem uma conotação teológica importante, embora negativa, pois traz a ideia ou traz o contraste entre a vida humana e a vida de Deus. Bassá transmite a ideia de materialidade e de corporeidade, em contraste com Deus, que é espírito e que é eterno. Bassá é este corpo, esta carne mortal. Bassá transmite a ideia de fragilidade e de imperfeição, mas Deus transmite a ideia de força e perfeição. Então, basicamente, a fraqueza, a materialidade, a mortalidade e a condição imperfeita do ser humano em seu corpo, em seu Bassá, contrasta com o ser absoluto, divino e poderoso que é Deus. Espero ter te ajudado nessa reflexão. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber a notificação quando surgir um novo vídeo elaborado especialmente para você.
Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar com você nessa trajetória cristã. Amém.